Olá, tudo bem com vocês? Hoje então vamos falar aqui um pouco sobre o sexto capítulo da Montanha Mágica, da primeira parte do sexto capítulo, mais ou menos até meio, até ao final do subcapítulo Ataque Repelido. A impressão que eu tive aqui nesta parte de Montanha Mágica foi que predominam aqui várias reflexões filosóficas e também umas discussões que é preciso alguns conhecimentos históricos, alguns conhecimentos gerais para se perceber a fundo estas discussões entre o Hans, o Settembrini e um novo personagem que vai surgir aqui. Mas no início do capítulo nós vamos então começar com uma reflexão sobre o tempo. Mais uma vez o autor tenta definir o tempo através dos pensamentos do Hans. Eu não me vou aprofundar sobre essa parte porque só essa parte daria aqui tema de discussão para um grande vídeo, mas o que é que se vai passar então aqui basicamente? A Cláudia então parte do sanatório, tal como ela tinha dito ao Hans na noite de carnaval, parte ali no dia seguinte. Nós ficamos a saber que o Hans recebeu da Cláudia uma pequena placa da sua radiografia anterior como recordação e ele passa a guardar então essa placa religiosamente. E entretanto, neste período, o primo do Hans, o Joaquim, começa a ficar um pouco desesperado por estar ali há tantos meses, ele já está ali há praticamente 2 anos e começa a dizer que já não aguenta mais e que vai embora de qualquer maneira, mas por enquanto isso não acontece. Por outro lado, aqui o nosso Settembrini tem aqui uma fase de afastamento do Hans Castorp, depois daquela noite da festa de carnaval. Nessa noite, o Settembrini, naquele momento em que o Hans mostrou que estava ali a querer aproximar-se da Cláudia, o Settembrini chamou pelo Hans e ele não ligou nenhuma. E nós aqui já sabemos que o Settembrini tem assim uma certa animosidade com a Cláudia. Ele já tinha mandado uma certa boca aqui há uns tempos e daí nós deduzimos o porquê do afastamento do Settembrini depois dessa noite do Hans Castorp. Finalmente há aqui uma ocasião então que o Settembrini fala com o Hans e pergunta-lhe se ele gostou da romã e o Hans não percebe o porquê dessa pergunta, até porque ele não comeu nenhuma romã ao almoço e só depois é que vem a explicação desta pergunta aqui na página 400, que eu achei muito interessante e tenho que destacar sempre que há estas referências mitológicas que eu gosto tanto. Ele responde-lhe então: os deuses e os mortais visitaram algumas vezes o reino das trevas e acharam o caminho de volta, mas os seres do submundo sabem que quem come do fruto do seu reino fica para sempre refém dele. E eu pensei um pouco, esta referência não me era estranha, até que me lembrei do mito da Perséfone. A Perséfone era a filha de Deméter, que era uma entidade divina que fazia com que toda a terra florescesse e desse os seus frutos. E um dia o Hades rapta a Perséfone para o submundo dos mortos, e a mãe desesperada deixa de fazer com que as terras deem os seus frutos e a terra torna-se então completamente infértil. E para resolver esta situação, então o Zeus, que é o grande manda-chuva dos deuses todos, manda então o seu mensageiro Hermes ir buscar a Perséfone ao submundo. Mas como ela havia comido a romã, que era um fruto que quem comesse dele não poderia regressar ao mundo dos vivos, não foi possível ela então ficar totalmente liberta desse submundo e, por acordo, ela passaria então a passar metade do ano na Terra junto da sua mãe Deméter e a outra metade então com o Hades no submundo. Dessa forma, com este mito, os gregos explicam então as fases da Terra, da primavera, do florescimento, do rejuvenescimento de toda a natureza, e o seu oposto, o inverno, onde a Terra deixa de dar os seus frutos. Ainda neste capítulo, Settembrini anuncia a sua partida ali do sanatório. Ele diz ao Hans Castorp que ele vai viver ali para uma aldeia que fica ali perto do sanatório, deixará de ficar ali a viver ali no sanatório. Eu quando li esta parte eu pensei que ia deixar de ter contacto com o personagem e fiquei um bocado triste porque eu achava que estas eram as partes mais interessantes, as partes em que o Settembrini aparecia, mas felizmente ele regressa rapidamente porque
como a aldeia onde ele vai viver era ali muito perto, o Hans Castorp e o primo acabam por se encontrar pouco tempo depois, por acaso, com o Settembrini, e juntamente com ele encontra-se um novo personagem, que vai ser então um professor que é vizinho então do Settembrini, chamado Nafta, e este Nafta vai ter umas discussões muito vivas com o Settembrini e vai trazer então aqui uma nova dinâmica a esta história. A primeira grande discussão que eles têm, logo no primeiro encontro, eu confesso que para mim foi um pouco difícil acompanhar essa discussão. Ela é um pouco difícil porque exige bastantes conhecimentos históricos europeus de vários anos, de vários séculos até, e é só no segundo encontro que eu começo a perceber quais são, em concreto, estas ideias do Nafta, que revela, no fundo, no geral, uma ideia bastante medieval sobre o mundo, e nós descobrimos que ele é um jesuíta e tem ideias completamente opostas às do Settembrini, que é uma pessoa com ideias muito mais iluministas, muito mais humanistas, racionais e científicas, enquanto que o Nafta é muito mais apologista do Deus como o centro do mundo. Ele chega a defender ideias completamente ultrapassadas do tempo em que o livro se passa, que já é um livro do século XX, ali na época pré-Primeira Guerra Mundial. Apesar de que os argumentos do Nafta por vezes chegam até a ser perturbadores, porque fazem algum sentido em alguns aspectos, e quando se assiste ali à discussão entre o Settembrini e o Nafta, parece que estamos a ver ali um combate de ideias, parece que estamos ali a assistir a um jogo em que um passa a bola ao outro e ficamos a ver quem é que vai ganhar aquela discussão. Os argumentos dele, de facto, às vezes chegam até a ser um pouco desconcertantes. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Na página 446 ele diz: todas as punições infligidas pela Igreja, incluindo a fogueira, incluindo a excomunhão, nasceram do desejo de salvar as almas da condenação eterna, o que já não se pode dizer da vontade desenfreada de extermínio por parte dos jacobinos. Toma a liberdade de afirmar que toda a justiça que envolvia sofrimento e morte será um absurdo animalesco se não for fundada na crença no além. E por aí vai. De facto, os jacobinos tiveram ideias na sua essência que eram boas nos seus princípios, mas depois as atitudes que eles tiveram ali na época do terror descredibilizaram ali um bocado as suas posições. Depois, um pouco mais à frente, aqui na página 448, ele continua a defender a Igreja com unhas e dentes e diz: a ideia de que a Igreja defendeu as trevas em oposição à luz é puramente infantil. O que ela fez, e muito bem, foi condenar uma procura incondicional do conhecimento das coisas, isto é, uma procura que descura o lado espiritual e não tem a salvação como meta final. O que de facto tem mergulhado a humanidade nas trevas e continuará a obscurecer cada vez mais são precisamente as ciências naturais, incondicionais e filosóficas. É uma discussão que dá aqui pano para mangas. Depois, na página 451, queria só destacar então mais uma passagem sobre o seu tipo de pensamento um pouco chocante. Nós, por nossa parte, prosseguiu Nafta, sempre tiramos daí a ilação uma atitude, porventura, não menos revolucionária do que a sua, de que a Igreja tem, antes de tudo, primazia sobre o Estado secular. É que se a natureza pagã do Estado não lhe estivesse já escrita na testa, bastaria mencionar o simples facto histórico de ele se fundar sobre a vontade do povo e não, à imagem da Igreja, sobre a inspiração divina, para perceber que ele é, se não diretamente obra do demónio, pelo menos resultado da insuficiência e da imperfeição pecaminosa. Depois, claro, que há a oposição dos argumentos do Settembrini, que nós nos identificamos muito mais hoje em dia. Obviamente, não é? Nós somos um fruto da época do iluminismo e das suas ideias e não desta mentalidade medieval e ultrapassada. Quem tem uns vídeos excelentes sobre esta parte da Montanha Mágica e tudo o resto de uma forma muito aprofundada é o Nicolas, acho eu, de um canal brasileiro que eu vou deixar aqui o nome. Eu indico fortemente o canal dele se vocês estiverem a ler a Montanha Mágica e quiserem perceber melhor estas ideias. Ele tem um conhecimento geral
absolutamente fantástico. Agora, continuando aqui no nosso argumento, o Joaquim acaba mesmo por ir com as suas ameaças avante. Ele vai mesmo chegar a um ponto em que vai fazer as suas malas, vai dizer que não fica ali mais tempo, que vai embora para a planície e vai fazer o seu juramento da bandeira e seguir com a sua carreira. O Dr. Behrens tem uma reação explosiva quando sabe desta partida do Joaquim e chega inclusive a dizer ao Hans Castorp que se ele quiser que também pode ir embora, que já está bom de saúde e que pode acompanhar o primo. Mas o Hans não toma aquilo a peito e decide continuar mesmo no sanatório até se restabelecer mesmo completamente, até porque ele já está ali numa fase completamente adaptada àquela vida, àqueles rituais do sanatório. Tanto que quando o seu tio, o Tiana Pell, lhe faz uma visita poucos dias depois, é o próprio Hans que vai recebê-lo da mesma forma que o Joaquim recebeu o Hans há um ano atrás, explicando todo o funcionamento do sanatório, sobre a forma de enrolar o cobertor, o ritual dos descansos entre as refeições nas varandas, e o Tiana Pell que há ali com a missão de resgatar o Hans Castorp para a planície, fica completamente desconcertado com aquilo tudo, pelo facto do Hans Castorp estar a encarar aquilo tudo com uma naturalidade que ele não entende, porque ele está ali ainda com a mentalidade da planície, e quando começa a achar que se ele ficar ali por muito mais tempo irá começar a pensar que tudo aquilo é normal, ele dá a sola, desaparece de um dia para o outro, sem avisar nada a ninguém, antes que fique contaminado, no fundo, por aquilo que ele acha um pouco louco. O próprio Behrens, quando encontra o tio do Hans Castorp, diz-lhe que ele fez muito bem em visitar o sobrinho, até porque ele próprio irá beneficiar dessa estadia, pelo grau de anemia que ele tem naquele momento, e diz-lhe que devia ficar ali pelo menos umas 3 semanas. E era isto por hoje que eu tinha para vos falar. Digam-me o que é que estão a achar da leitura desta parte em específico. Quais foram as vossas impressões? Se estão a gostar, se não, se acham o ritmo arrastado ou se é muito chato ou se acham interessante. Digam-me tudo então aí em baixo nos comentários. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até à próxima.